vocês? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o trabalho. Recentemente a gente teve o dia 1º de maio, né, Dia do Trabalho, e eu achei pertinente a gente trazer um pouquinho para conversar um pouquinho sobre como cada um percebe essa questão, né, a importância do trabalho nas nossas vidas. Então, o trabalho, conceitualmente, ele é entendido como qualquer atividade realizada pelo ser humano, cujo objetivo é fazer ou transformar ou obter algo ou uma satisfação de uma necessidade pessoal ou comunitária. Então, o trabalho, a palavra trabalho, ela vem do latim, que quer dizer tripalium. E o tripalium, ele era um instrumento, antigamente, usado para tortura. Vejam só. Então, que interessante, né, pessoal? O trabalho, antigamente, ele era tido como algo punitivo. Então, se alguém queria torturar alguém, punir, colocavam essa pessoa para trabalhar. Vejam só, né? Então, recentemente, a gente teve o Dia do Trabalho, né? E o Dia do Trabalho, historicamente, o trabalho, né, ele teve essa conotação inicialmente como algo punitivo, mas ao longo da história, o trabalho ele foi se transformando, né? Então, antes era um trabalho que não tinha essa conotação de patrão, empregado, e o trabalho foi sendo modificado ao longo do tempo, né? E graças às lutas de muitos trabalhadores que perderam suas vidas, que lutaram por direitos, que hoje nós temos um modelo de trabalho que existe, né, nas leis, né, que tem as garantias trabalhistas. Então, foi graças a muitas lutas, né? Porque o trabalho, a gente sabe que teve muito trabalho escravo, inclusive muitas etnias, né? Os negros eram escravizados, muitas pessoas eram marginalizadas, tinham menos direitos que os outros, né? Então, o trabalho ele foi evoluindo ao longo da história, né? E essas garantias, essa evolução, para que se tenha esses direitos garantidos, ele foi conquistado à base de muita luta, muita reivindicação. E o 1º de maio está aí para mostrar pra gente como que foi, né? Se hoje comemora-se o dia 1º de maio, foi por conta de um protesto que aconteceu nos Estados Unidos, em Chicago, em 1886, que alguns trabalhadores saíram nas ruas, muitos milhares, aliás, de trabalhadores saíram nas ruas, para reivindicar direitos trabalhistas, para reivindicar menos jornada de trabalho, porque há trabalhos que, infelizmente, até hoje são análogos, são comparados a trabalhos escravos, ou seja, são pessoas que trabalham muito, mas que não são valorizadas, que não têm seus direitos trabalhistas garantidos, né? Até hoje, a gente sabe que não vai, a gente vê nas reportagens, né? A polícia, né, o Ministério do Trabalho invadindo empresas e libertando trabalhadores que trabalhavam como escravos, sem direitos, né? Quando recebiam seu salário estava todo já na mão do patrão, porque eles ficavam devendo, né? Porque precisavam comer, e aí o próprio patrão vendia o alimento, então a pessoa ficava nesse círculo vicioso, né? Ele trabalhava para comer, ele comprava o alimento do próprio patrão e precisava trabalhar para pagar o alimento. Então, ainda hoje, infelizmente, ainda existe esse tipo de trabalho, né? Obviamente, foram tendo muitas conquistas, né? Graças a essa luta trabalhista, graças a esse movimento, essa luta histórica, que foi vindo de um processo longo de lutas e reivindicações e conquistas, né? Foram
também obtivemos muitas conquistas, graças a isso nós temos as leis que garantem, que asseguram o nosso direito de um trabalho digno, de um trabalho que deva ser valorizado, que tem que ter a sua dignidade assegurada, nem que seja a base da lei, né? Porque o patrão, né, tem que seguir o que determina a lei, não pode nenhum trabalhador ficar à margem da lei, como aconteciam e acontece até hoje. Felizmente há as fiscalizações, mas ainda há abusos, né? E é graças a esses abusos que a gente ainda tem que continuar nossa luta, né? Por direitos, por não aceitarmos as injustiças sociais que até hoje acontecem. Então, o trabalho até hoje ele é e deve ser uma conquista. Volto a dizer, está muito ligado à nossa identidade pessoal, à nossa identidade social, né? Há muitos trabalhos, todo trabalho, toda profissão ela é digna e deve ser valorizada, né? Ainda é interessante a gente entender, até hoje ainda tem muitas categorias que ainda tem que, né, reivindicar ainda seus direitos, buscar por suas garantias legais. Até recentemente, o trabalho doméstico, né, a empregada doméstica não tinha direitos, né? Outros trabalhadores já tinham FGTS, já tinham todos os seus direitos, e a empregada doméstica não tinha. Olha que absurdo, né, gente? Foi uma luta enorme para que a empregada doméstica não ficasse marginalizada, né, à margem da lei, né? E o trabalho doméstico é um trabalho tão digno, né? Tão honesto, tão valoroso, e ela não tinha o FGTS, né? E outras garantias que foram sendo adquiridos e que hoje, felizmente, ela tem, mas ainda tem muita luta ainda pela frente para que o trabalhador ele não fique à margem dessa lei. Então é interessante a gente ver como que o trabalho ele tem essa importância, esse valor social, e que a gente deve valorizar, respeitar todo o trabalho, porque ele é digno, né? Eu fico imaginando assim, imagine se de uma hora para outra deixar de existir a categoria do coletor de lixo, da pessoa que limpa a rua, do médico, né? Se de uma hora para outra deixar de existir essa categoria, como que fica a nossa vida, né? Então é isso, é esse valor, é essa importância de que cada trabalho, cada profissão é valorosa e merece nosso respeito e merece nosso aplauso. Então, a todos nós, trabalhadores, muita dignidade e muita luta. Um forte abraço, eu aguardo vocês então no nosso próximo vídeo, tá bom? Nos grupos do WhatsApp a gente reflete mais sobre o tema. Até lá!